O que o Irã fez aqui é extremamente perigoso. Isso não é apenas uma ação militar, mas também um ataque econômico. Em vez de atingirem apenas alvos militares, eles atacaram a infraestrutura de gás do Catar, especialmente Ras Laffan. Essa é uma das instalações de GNL mais importantes do mundo. Ela contribui muito para o fornecimento de gás, especialmente para a Ásia e a Europa. Quando foi atingida, mesmo que apenas um míssil tenha acertado, já foi o suficiente para causar um grande impacto. Houve um incêndio, algumas partes da instalação foram danificadas e pode levar muito tempo até que tudo volte ao normal. Isso foi sentido quase imediatamente em todo o mundo. O preço do gás aumentou, especialmente na Europa, afetando não só o Catar, mas outros países como o Irã desejava. Se eles não conseguem derrotar os Estados Unidos militarmente, vão aumentar o custo da luta. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para nossos irmãos. Creators, maraming salamat po. Eles vão tornar tudo mais caro, mais complicado e mais perceptível no mundo todo. Mas é aqui que o que eles fizeram também se torna perigoso. Quando a infraestrutura de energia é atingida, especialmente em outros países, o alcance do conflito aumenta. Não é mais apenas Estados Unidos contra Irã. Outros países já estão sendo afetados. E os Estados Unidos sabem disso. Por isso, a resposta rápida e forte tem um motivo claro. Não dá para ignorar esse tipo de ataque, porque o que foi atingido é importante para o fornecimento global de energia. Isso afeta a economia de muitos países e pode causar pânico nos mercados. Sem resposta rápida, isso pode acontecer novamente. Aqui está um ponto importante. Mas será que os Estados Unidos conseguem afetar a economia do Irã mais rápido do que o Irã pode afetar o mundo? Por quê? Porque mesmo que o Irã consiga causar uma perturbação, o alcance deles ainda é limitado. Enquanto isso, os Estados Unidos conseguem atingir as exportações de petróleo do Irã, sua infraestrutura, logística e cadeias de suprimentos, e até mesmo seus sistemas internos. Isso significa que, se a situação piorar, o risco é maior para o Irã. É como se eles tivessem entrado em uma luta maior que não conseguem controlar. E o adversário deles é mais experiente e mais forte nesse nível. E é aqui que o próximo passo dos Estados Unidos se torna importante. Não é apenas uma simples retaliação, é uma mensagem clara. Se você tentar destruir o sistema global, vamos responder a você mais rapidamente. O que está acontecendo aqui mostra claramente que o conflito está piorando. Não é mais só militar, agora a energia e a economia também estão sendo afetadas. Primeiro, o Irã atingiu Ras Laffan no Catar. Depois, eles atacaram a refinaria Mina Al Ahmad no Kuwait, uma das maiores refinarias de petróleo da região. O que isso significa? Não são mais apenas bases militares que estão sendo alvo. Até mesmo lugares que fornecem gás e petróleo. O mundo todo está sendo afetado. O que o Irã quer com isso? A estratégia deles é simples. Eles não podem vencer os Estados Unidos militarmente, então focam na economia e no abastecimento global. Eles querem que o preço do petróleo e do gás suba e forçar outros países a intervir ou pressionar os Estados Unidos. Por exemplo, a refinaria Mina Al Ahmad consegue processar aproximadamente 730 mil barris por dia. Se chegar a $100 por barril, o valor chega a 73 milhões de dólares por dia. Isso significa que mesmo que eles não destruam completamente, mesmo com danos parciais, o impacto já é grande. Mas essa estratégia tem um preço. Sim, eles conseguem atrapalhar o fornecimento. Mas os inimigos deles estão aumentando. Antes era só os Estados Unidos contra o Irã, agora o Catar, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos e outros países afetados no setor de energia também estão envolvidos. Quando esses lugares são atingidos, outros países começam a levar a situação mais a sério. Isso deixa de ser um simples conflito militar e passa a ser uma questão global. Por que é importante não haver vítimas? Mesmo que haja danos, os trabalhadores e engenheiros ainda estão vivos. Ainda há chance de consertar a instalação e não interromper totalmente a operação. Se alguém tivesse morrido, a situação teria piorado ainda mais e poderia haver uma retaliação mais pesada. Como começou esse ciclo? Esta é a parte mais delicada. O Irã atacou o campo de gás dos Emirados Árabes Unidos, Israel retaliou e atingiu o sul do Irã. O Irã retaliou novamente e atingiu o Catar. Depois, houve um ataque ao Kuwait. É uma retaliação sem fim. E a cada passo o alvo fica maior. Por que isso é perigoso? Quando a infraestrutura de energia é atingida, o fornecimento de gás e petróleo é afetado, os preços sobem no mundo todo, e até países que não têm nada a ver com isso
acabam sendo prejudicados. Isso significa que mesmo que você não esteja envolvido na luta, ainda sente o impacto. No final, fica claro o que está acontecendo. Não é mais apenas uma luta para vencer militarmente. Isso está sendo usado para deixar o sistema caro e caótico. Mas enquanto eles fazem isso, acabam criando mais inimigos e dão ainda mais motivos para os Estados Unidos e seus aliados revidarem com mais força. E em uma situação como essa, quando o setor de energia passa a ser atingido, não é mais apenas uma luta entre dois países. Isso se torna uma batalha que pode impactar o mundo inteiro. O ponto aqui é claro: o Irã está deliberadamente transferindo a luta do campo militar para o econômico. Eles já não conseguem igualar a força dos Estados Unidos em termos de armamentos. Por isso, agora eles atacam o gás e o petróleo. Isso significa que eles estão bagunçando o fornecimento de energia para afetar muitos países e forçar outros a se envolverem. Essa é a lógica deles. Se eles não conseguirem vencer a guerra, vão tornar os efeitos dela caros e caóticos para que todos sintam. E, em certa medida, isso surte efeito. O Ras Laffan, no Catar, não é apenas uma usina. É uma das maiores instalações de GNL do mundo. Por isso, quando foi atingido, o preço do gás subiu imediatamente e houve medo de falta de abastecimento. Outro problema é que esse tipo de usina não pode ser simplesmente desligada e ligada. Se for parada de repente e não passar pelo processo correto, o risco de danos é maior. Como o sistema é complicado, mesmo que não quebre completamente, ainda pode causar efeitos de longa duração. Os fatos provocaram um efeito dominó na região. Houve países que foram obrigados a reduzir a produção, os operadores ficaram mais cautelosos e os preços continuaram subindo no mundo todo. Se isso continuar, a escassez vai piorar ainda mais. É aqui que a situação se torna um ponto de virada. Antes, a luta estava restrita apenas ao Irã. Agora, isso já chega ao Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, ampliando o alcance da luta. O mais grave é que a infraestrutura de energia está sendo atingida. Antes disso acontecer, os movimentos dos Estados Unidos ainda tinham limitações. Mesmo que eles possam destruir as instalações de petróleo do Irã, eles evitam fazer isso. Na ilha de Karg, só alvos militares foram atingidos, enquanto as instalações de petróleo ficaram intactas. Por quê? Porque eles sabem que se destruírem aquilo, haverá um grande impacto na economia global. Mas a situação mudou. Quando o South Pars do Irã foi atingido e o Irã retaliou contra o Catar e o Kuwait, os limites começaram a desaparecer aos poucos. Ambos os lados estão começando a atacar o setor de energia. No final, o que está acontecendo é claro. Não é mais apenas uma luta para vencer militarmente. Estão tentando mudar a natureza do conflito. De um confronto militar contra militar está se tornando uma guerra econômica. E quando chega a esse ponto, não são apenas os soldados que são afetados. Até os preços do gás, da eletricidade e dos alimentos acabam sendo impactados. E até países que não têm nada a ver com isso são afetados. Por isso essa é a parte mais perigosa da luta. Quando virar uma guerra energética, todos sentirão o impacto, mesmo sem estarem envolvidos na guerra. É aí que você vai ver até onde esse jogo vai. Não se trata apenas de gás ou petróleo, mas de controle sobre toda a movimentação da região. No Golfo, a energia não é apenas um negócio. Essa é a principal fonte de renda do governo. É o motivo pelo qual os países são estáveis e a base de suas relações com outros países. Kapag nasira ang energy infrastructure, Não é apenas um negócio. Esta principal região está sendo afetada. O que realmente querem que aconteça do dinheiro do governo? Por que os países aumentaram o preço do gás e do petróleo? Outros países reclamam e isso mostra o relacionamento deles. É como se dissessem que mesmo que não possam vencer imediatamente, podem fazer diferente. Por que isso é perigoso quando a energia é afetada? Países que não estão envolvidos também são afetados. A economia global é impactada e a tensão aumenta em diferentes lugares. E acima de tudo, a confiança entre os países é abalada. Por exemplo, o campo de gás South Pars, que é compartilhado entre Irã e Catar. Antes, isso servia como uma ponte para melhorar o relacionamento entre eles. Mas quando lugares assim são atingidos, o diálogo desaparece e é substituído pelo medo e pela raiva. Essa é a estratégia do Irã. Quanto mais confusão, mais pressão sobre a ONU. Quando o preço do gás sobe, há escassez e outros países ficam irritados, eles podem apontar a guerra como motivo e forçar para que ela seja interrompida. Mas esse tipo de ação tem um grande preço. Enquanto o Irã faz isso, o conflito se amplia. Mais países são envolvidos
e o motivo para retaliar contra eles fica mais claro. É como se eles estivessem apostando toda a região só para forçar os Estados Unidos a recuar. Por que os Estados Unidos precisam agir? Não dá para simplesmente deixar isso passar. Se não houver resposta, os ataques podem se repetir, o preço da energia vai subir ainda mais e a situação vai sair do controle. Por isso, uma resposta rápida e forte não é apenas uma retaliação, é uma mensagem acompanhada de um aviso. Isso significa que, se isso continuar, as consequências serão ainda mais graves. No final, fica claro onde a luta chegou. Não é mais apenas militar contra militar. Agora tornou-se uma luta de sistema contra sistema. O Irã está tentando desestabilizar a energia e os movimentos. Os Estados Unidos, por sua vez, precisam impedir isso antes que piore. E se isso não for controlado, não vai permanecer apenas como um problema de uma região. Isso pode afetar o mundo inteiro. Aqui veremos como os Estados Unidos vão responder. Isso não é apenas uma simples retaliação. Eles atingiram a maneira mais importante do Irã de causar confusão. Eles enviaram o A-10 Thunderbolt Seguas, uma aeronave de ataque feita para destruir alvos em terra e no mar. O alvo deles eram os barcos rápidos do... Por que eles atacaram os barcos rápidos? Esse é um dos meios mais importantes do Irã para causar confusão. Eles não enfrentam diretamente os grandes navios dos Estados Unidos. Em vez disso, eles usam barcos pequenos, mas rápidos, que conseguem atacar ou assediar navios. Eles também conseguem se esconder e atacar de repente, como em um ataque e fuga. Por que o Estreito de Hormuz é importante? É uma das rotas mais críticas do mundo. Por aqui passa uma grande parte. Esta é uma das principais rotas por onde passa o tráfego mundial. Mas, devido às ações do Irã para reduzir o fluxo, as empresas de navegação ficam com medo e o preço do petróleo e do gás sobe. Essa é a estratégia do Irã. Eles querem atrapalhar o fluxo do suprimento, aumentar os preços e forçar os Estados Unidos a recuar. Eles não precisam destruir todos os navios. Só de ameaçar já é suficiente para causar problemas. Essa é uma das principais capacidades do Irã para causar confusão. É aí que entra o A-10. Eles procuram pelos barcos rápidos e os destroem antes que consigam passar por toda a área. Assim, o estreito se torna mais seguro e a pressão exercida pelo Irã diminui. Porque usaram o A-10 a situação é um ponto de virada. Porque ele é adequado para esse tipo de missão. Ele consegue voar baixo, pode atirar com precisão e tem armas poderosas adequadas para alvos pequenos e rápidos na superfície da água. No panorama maior, é isso que está acontecendo. O Irã quer controlar o estreito para causar confusão. Os Estados Unidos querem abrir a passagem para que tudo volte ao normal. É como uma disputa por uma das rotas mais importantes do mundo. No final, o ponto é claro. O que os Estados Unidos fizeram não foi apenas um simples contra-ataque, foi um corte. A grande retomada do controle do Estreito de Hormuz e a redução da pressão sobre a energia global. Isso afeta tanto o Irã quanto os Estados Unidos, assim como o mundo inteiro. Essa é a resposta clara dos Estados Unidos. Yes, hindi lang nila hinahabol ang mga fast boats, kundi sinisira na nila mismo ang pinanggag. Uma passagem crítica para o mundo inteiro. Sua velocidade passa de 30 nós. O corpo é pequeno, por isso é difícil de ser visto imediatamente. Eles conseguem atacar usando drones, mísseis e armas de fogo. O estilo deles é simples, mas eficaz. Eles aparecem, atacam, fogem e se escondem novamente. Eles não lutam de frente. Em vez disso, causam confusão usando métodos mais baratos e mais flexíveis. Isso é o que chamam de forma indireta de lutar. Você não precisa vencer pela força. Basta causar confusão repetidamente. Foi aqui que os Estados Unidos tiveram problemas antes. Seus grandes navios de guerra eram poderosos, mas não conseguiam reagir rapidamente a alvos pequenos. Além disso, eles não conseguem alcançar barcos rápidos, que se movem rápido e de forma imprevisível, dificultando o controle desse tipo de ameaça. Isso mudou quando entrou em cena o A-10 Thunderbolt Seguns. Ele se tornou a resposta para esse tipo de situação. Ele é mais rápido no ar do que um barco na água. Ele carrega um canhão poderoso que pode destruir alvos pequenos com apenas uma passagem. Isso significa que, não importa o quão rápido seja o barco, ele não consegue escapar facilmente. Mas não foi aí que os Estados Unidos pararam. Eles não miraram apenas nos barcos. Pior ainda, eles atingiram a base de onde esses barcos saíam.
Eles usaram bombas pesadas que conseguem penetrar alvos fortificados antes de explodir. Isso é usado contra locais que são resistentes e escondidos. Foram atingidos os locais de onde vinham os ataques. Isso inclui os locais de lançamento de mísseis, bases costeiras e áreas de armazenamento e controle dos lanchas rápidas. O que isso significa? Os Estados Unidos não estão mais apenas se defendendo. Eles não estão apenas impedindo os ataques. Agora, eles estão destruindo a capacidade do Irã de atacar novamente no futuro. A estratégia deles é simples assim: destruir as lanchas rápidas para eliminar a ameaça imediata, destruir as origens para impedir o próximo ataque, reabrir o estreito para tirar o controle do Irã sobre o fluxo de suprimentos. Por causa disso, o maior trunfo do Irã, o controle sobre o Estreito de Hormuz, está sendo perdido aos poucos. Quando isso ocorrer, o fluxo de petróleo e gás será restabelecido, a pressão no mercado global diminuirá e o principal meio do Irã de causar problemas desaparecerá. No final, ficou claro o que os Estados Unidos fizeram. Eles combinaram uma resposta rápida com uma solução de longo prazo. Eles rapidamente atacaram os barcos e, ao mesmo tempo, destruíram a fonte dos ataques. E a mensagem foi direta. Eles não só conseguem impedir o que o Irã está fazendo, eles também conseguem eliminar a capacidade do Irã de fazer isso. Aqui fica claro o quão séria é a resposta dos Estados Unidos. Não é mais apenas uma simples retaliação. Isso é cortar a capacidade do Irã de atacar novamente. A GBU-72 é um tipo de bomba que consegue penetrar no solo ou em estruturas muito resistentes antes de explodir. Isso quer dizer que ela não explode só na superfície, mas penetra e explode no interior. Por causa disso, ela consegue destruir o que está escondido embaixo, como locais de lançamento de mísseis, depósitos e centros de comando. Ela é transportada por aeronaves como o F-15E e o bombardeiro B-1B. Ela pode ser lançada mesmo estando longe do alvo e é guiada para atingir com precisão. Em outras palavras, mesmo que o avião não se aproxime, ele ainda pode atingir o alvo diretamente. Os alvos atingidos não são aleatórios. São escolhidos lugares relacionados ao ataque, como locais de lançamento de mísseis costeiros, bases de barcos rápidos e locais de onde partem ataques contra o Catar e o Kuwait. Se antes o que faziam era perseguir os barcos ativos no mar, agora estão atingindo as origens dos próximos ataques. Isso significa que eles não estão apenas impedindo a ameaça atual, mas também eliminando a possibilidade de futuras ameaças. A mensagem é clara. O Irã pode atacar, mas vão garantir que isso não se repita facilmente e que a situação não termina aqui. De acordo com a declaração dos Estados Unidos, se continuarem as provocações no Estreito de Hormuz, eles podem mirar nas usinas de energia dentro do próprio Irã. Essas são importantes porque fornecem eletricidade, mantêm os caças em funcionamento e dão suporte à comunicação e à vida cotidiana. Quando essas forem atingidas, muitos sistemas vão parar, haverá confusão dentro do país e as Forças Armadas terão mais dificuldade para agir. Aqui, você pode ver o quadro maior. O Irã atingiu o petróleo e o gás de outro país. Os Estados Unidos responderam destruindo as fontes dos ataques. E agora há a possibilidade de que o próximo alvo esteja dentro do próprio Irã. Isso já é uma clara escalada. O que os Estados Unidos estão fazendo é remover a capacidade do Irã de causar problemas no Estreito de Hormuz, destruir sua capacidade de atacar e dar um aviso de que algo ainda mais grave pode acontecer se eles não pararem. E a maior mudança é que a luta não está mais ficando fora do país. Aos poucos, ela está entrando dentro do próprio Irã. E quando chegar a esse ponto, não será mais uma simples guerra. Todo o sistema do país será afetado. Esse é o ponto em que os Estados Unidos não estão mais apenas revidando. Eles tentam enfraquecer a capacidade de luta do Irã. Agora, os Estados Unidos atuam em várias frentes ao mesmo tempo. Eles perseguem e destroem lanchas rápidas no Estreito de Hormuz. Eles estão destruindo os locais de lançamento de mísseis com bombas pesadas e reduzindo as embarcações usadas para colocar minas. Eles não só impedem o Irã de atacar, mas também eliminam sua capacidade de controlar a passagem. Agora, existem dois cenários mais críticos que podem ocorrer. O primeiro é a infraestrutura de energia dentro do próprio Irã. Há uma declaração de que, se o Estreito de Hormuz não for aberto, usinas e instalações energéticas podem ser atingidas. Se isso acontecer, muitas áreas ficarão sem eletricidade, fábricas e comunicações vão parar, e a capacidade militar de se mover ficará ainda mais enfraquecida.
O segundo é a ilha de Karg. Este é um dos lugares mais importantes para o Irã, porque é por aqui que passa grande parte de suas exportações de petróleo. É pequeno e fácil de ser alvo. Se este lugar for atingido, ou se perderem o controle dele, o Irã perderá sua principal fonte de renda, sua economia vai colapsar e eles ficarão sem fundos para continuar a luta. Isso ainda não foi feito de imediato, pois esse tipo de ação envolve riscos. Se um alvo desse nível for atingido, o preço do petróleo no mundo todo pode subir ainda mais, o conflito pode aumentar e mais países podem ser envolvidos. Por isso, por enquanto, isso está sendo usado como pressão. Aqui estava a estratégia dos Estados Unidos. Não é só força militar, mas também pressão econômica. Eles estão destruindo a capacidade do Irã de atacar, enfraquecendo a coordenação e avisando que a economia deles também pode ser atingida. O objetivo deles é simples: reabrir o Estreito de Hormuz e parar os ataques ao petróleo e gás de outros países. Se isso não acontecer, o impacto será ainda maior. Não será apenas o setor militar que será afetado, mas todo o país. No final, a situação é clara. O Irã está tentando perturbar o fornecimento global de petróleo e gás. Enquanto isso, os Estados Unidos estão gradualmente pressionando a capacidade do Irã, desde o setor militar até a economia. E esse é o ponto mais importante. Se a ilha de Karg ou a rede elétrica do Irã forem atingidas, não será mais uma simples batalha e a economia deles pode colapsar. O que isso significa? Se ocorrer, o Irã perderá sua principal fonte de renda e não conseguirá se recuperar rapidamente. Comida ou combustível. Não só o exército, mas o governo também será enfraquecido. É como se a economia fosse estrangulada até sufocar. Isso é o que chamam de estratégia de espera. Os Estados Unidos não precisam apressar a luta. O que vão fazer é cortar as exportações de petróleo do Irã e deixar que eles gastem o dinheiro que ainda têm. Quanto mais o tempo passa, mais fracos eles ficam. Mesmo que o Irã ataque, eles fazem isso enquanto seus recursos estão se esgotando. É como lutar sabendo que o que você tem está acabando. Outra parte importante é o envio de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Quando esse tipo de movimento acontece, significa que ataques aéreos não são a única opção. Existe a possibilidade de uma operação terrestre, e há um lugar que é o alvo mais lógico: a ilha de Karg. Esse lugar é importante porque grande parte das exportações de petróleo do Irã passa por aqui. É pequeno e fácil de controlar. Quando você assume o controle desse lugar, você controla o principal fluxo de renda do país. Quando você junta tudo o que está acontecendo, surge o possível próximo passo. O Irã está atacando o petróleo e o gás de outros países, enquanto os Estados Unidos enviam fuzileiros navais e destroem as fontes dos ataques. O próximo passo pode ser o controle de locais importantes de petróleo ou até mesmo o bloqueio total das exportações. A mensagem dos Estados Unidos é clara: isso não é apenas retaliação, é um aviso. Se mexerem com a energia global, o Irã pode perder sua própria fonte de energia. Na realidade, ainda não está certo se vai acontecer uma operação terrestre. Mas as ações dos Estados Unidos agora mostram que eles estão prontos para elevar ainda mais o nível do confronto. Não é mais apenas defesa, há também pressão econômica envolvida. No final, a direção do confronto está clara. Não se trata mais apenas de mísseis e drones, agora virou um confronto econômico. Quem ficar sem capacidade primeiro será o primeiro a cair. E se a renda do Irã com o petróleo for cortada enquanto a pressão continua, é possível que não seja só o setor militar a ser afetado, mas todo o sistema do país. E aí entra a pergunta: até quando o Irã vai aguentar essa situação? Com o tempo, não é só a força que se esgota, também acabam o dinheiro, o tempo e a capacidade deles de agir. Quando tudo isso some ao mesmo tempo, os planos deles não funcionam. Mesmo que ainda restem armas, eles vão ter dificuldade para usá-las. Nessa luta, não é só quem é mais forte que importa. O mais importante é quem consegue aguentar mais tempo sob pressão constante e quem consegue se adaptar mesmo quando está difícil. E se essa situação continuar, vai chegar um ponto em que não será mais necessário um ataque maior. Mesmo sem um golpe extra, o inimigo vai continuar enfraquecendo com o passar do tempo. No final, a queda não será repentina. Isso acontece aos poucos até que o país não consiga mais funcionar direito. Fora.